Boa noite, pessoal de casa. Queria que vocês confirmassem, por favor, se vocês conseguem me escutar bem. Se estão conseguindo ver as duas imagens. O vídeo que nós estamos mostrando aqui na tela. E eu falando, por favor, confirme se vocês conseguem me escutar em casa, por favor. Pode deixar aqui. Só um minutinho. Ouviu sim. 29 pessoas. Isso. Tá. Tá nessa. Ah, não, porque são só de celular. Para poder? Certo? Só um minutinho, gente. Preciso só clicar aqui na tela. Aí. Então, vamos lá. Boa noite mais uma vez, pessoal que está aqui presencial no escritório. Boa noite, pessoal de casa. Obrigada pela presença de todos nesse nosso evento. Primeiro evento em parceria com o Texas, né, nosso Clube de Expertos. Nós já temos esse evento do Clube de Expertos há 2 anos, aqui no Brasil, e ele aborda vários temas de microbiologia. Especificamente nessa edição, vamos falar de veterinária, né, em parceria, como disse, com o Grupo Texas. E gostaria de mais uma vez agradecer a todos a presença, online, presencialmente. Pessoal online, por favor, se tiver dúvidas, pode colocar no chat. No final, nós vamos fazer as perguntas para os nossos palestrantes. Bom? E queria apresentar o Douglas Ferraz, que é nosso diretor de microbiologia para a América Latina, para fazer a abertura do nosso evento. Obrigado, Carol. Isso de microfone, né? Tem que falar aqui perto. Exato. Então, olá, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a todos. Bem-vindos a quem também está online, tá? Então, bom, foi fácil chegar aqui? Tranquilo, né? Então, assim, hoje a gente tem a sensação que esse é o nosso 2º mês já com casa nova. Sabe aquela sensação de quando você compra um carro novo, aquele cheiro de novo? É o que a gente vive aqui todos os dias agora, né? Então, a gente tem que vir para o escritório. Então, é assim que a gente está, é o mood do mês. É como estamos. Então, como a Carol falou, antes de começar, meu nome é Douglas Ferraz, eu sou o diretor da Unidade de Negócios de Microbiologia da Beckman Coulter para a América Latina, né? Que, em princípio, estavam somente com o mercado clínico humano e agora estendendo para a parte veterinária. Tá? Bom, alguém de vocês aqui já participou de um clube de expertos? Não? Já ouviram falar ou é a primeira vez mesmo? Nem online, não? É? Então, assim, como eu comentei com vocês, né? A linha de microbiologia começou na parte clínica humana e junto com não só o trabalho comercial, né? Teve uma necessidade de realmente conectar o ponto de novas tecnologias e chegar em quem realmente está trabalhando no dia a dia do laboratório. Então, essa união, teve essa ideia, a Carolina, de fazer esse clube dos expertos e, com isso, estar mais próximos de quem está no dia a dia e realmente ter essa facilidade, ou seja, quem está trabalhando, o que tem de novo, não só de tecnologia, mas também da parte de científica, onde a gente convida alguns KOLs, algumas pessoas que têm bastante conhecimento de determinado assunto, e com isso a gente quebra essas barreiras. Começamos com o humano e agora estamos seguindo aí com a parte de veterinária. Tá? E olhando, e é interessante ver, porque o mercado veterinário, e vocês vivem isso todos os dias, ele vem numa crescente extraordinária. Nos últimos 4 anos, vocês podem observar que o crescimento do negócio não só de microbiologia, mas o negócio veterinário, ele vem em duplo dígito. Então, estima-se que esse ano, somente no Brasil, vai ter ali um potencial de mais ou menos 77 bilhões em todo o mercado. E trazendo assim, descendo um pouco mais para a parte científica, né, para essa parte mais de saúde, a gente vê o nosso negócio também crescendo de uma maneira acelerada, né, seguindo esse crescimento do mercado pet global, né? Isso sem tratar no mundo inteiro. E o que eu vejo de vantagem nisso? A partir do momento que a gente vê um crescimento e foco e atenção, a gente tem, com uma mesma proporção,
né, uma melhora de tecnologia. O que isso significa? Voltando, essa é uma frase que eu sempre uso, né, para o mercado clínico. A partir do momento que melhora a tecnologia, né, para um diagnóstico no mercado humano, né, quem tem a ganhar com isso? O que está atrás de um tubo, ou seja, uma vida humana. Então, transpondo isso, né, extrapolando isso para o mercado veterinário, esse mesmo conceito, uma vez que aumenta o foco na área veterinária, vamos ter uma melhora em tecnologia e, no final, para vocês que estão no dia a dia, é onde se faz a diferença, né, com melhora de fluxo de trabalho, melhora de tecnologia, porque, no final, atrás do tubo, vai ter nossos companheiros ali, né? Então, assim, para tudo isso ter essa melhora, tá? Bom, e é o que, de uma certa maneira, é o que a gente está fazendo hoje. Então, a gente vai ter a Carolina, que vai ser a próxima a estar comentando aqui, a estar expondo as informações para linkar o que tem de novo em tecnologia, né, para o mercado veterinário. E depois, a doutora Sibeli e a doutora Cássia, com os temas relevantes, né, para transmitir para os que estão aqui presentes e também para quem está online. Tá? Então, o que eu peço para vocês é realmente absorvam as informações que a gente vai passar aqui hoje, né? Porque a noite é de vocês. Tudo bem? Obrigado a todos pela presença. Espero que gostem. Carol, acho que contigo, né? Sim. Obrigado. Obrigada, Douglas. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, me apresentar agora formalmente. Então, para quem não me conhece, o pessoal que já acompanha o Clube do Expertos já me conhece um pouquinho. Então, meu nome é Carolina, eu sou especialista de marketing da América Latina, na área de microbiologia. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a automação pode ajudar justamente na parte da microbiologia. Bom? Então, vamos falar um pouquinho de automação na microbiologia veterinária. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito de por que a gente está falando, por exemplo, no caso da Beckman Coulter, que é uma empresa que produz equipamentos para a medicina humana, por que a gente está falando de veterinária na Beckman Coulter? Por que a gente está trabalhando com isso na Beckman Coulter, na veterinária? A primeira coisa é o conceito justamente do One Health. Provavelmente muitos de vocês já escutaram esse conceito, que é o conceito o quê? De saúde única. É o conceito que tudo está integrado. Então, a gente tem a saúde humana, a saúde animal, e nós temos o meio ambiente e a parte de alimentação, né? A parte dos alimentos. Então, tudo isso está interligado. E o foco principal no nosso caso, que temos um segmento de microbiologia dentro, né, da companhia, é justamente porque se eu estou tratando o humano, cadê o veterinário? Cadê o alimentos? Cadê o meio ambiente? Onde está essa integração? Então, como que a gente consegue fazer essa integração? Então, foi aí que começou o projeto realmente de conseguir usar na veterinária. Vou mostrar para vocês um pouquinho a respeito, principalmente, de como que a gente consegue associar, por que usar um painel que não é específico veterinário, por que usar, por que não usar, onde a gente pode usar coisas humanas e coisas veterinárias dentro da área da microbiologia. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, só quis trazer o conceito, reforçar e lembrar que, inclusive, antigamente, né, assim, antigamente, há uns 20 anos atrás, aí, quando eu me formei, a gente escutava muito na faculdade que o quê? Que os animais transmitiam doenças para os humanos. E hoje a gente sabe que os humanos estão transmitindo doenças para animais, isso levando para a microbiologia, principalmente bactérias multiresistentes. Então, vocês vão ver casos clínicos aqui, com certeza vocês vão escutar casos de bactérias que vocês jamais pensariam que teria na veterinária, e hoje nós temos. E de onde veio uma bactéria de hospital multiresistente para um cão que nunca ficou internado? Então, a gente vai justamente fazer essa integração com essa apresentação. Bom? Então, aqui só para relembrar um pouquinho, né, falando desse conceito de One Health, nós temos vários artigos científicos justamente fazendo análise do quê? De cães, inclusive cães errantes, né, os cães de rua. Justamente esses cães com bactérias multiresistentes, foi feito um estudo no Brasil e na França, justamente comparando esses cães de rua e descobriram que as bactérias mais legais, as bactérias mais resistentes de hospitais estão nos cães da rua já. E assim, não por infecção, mas sim por quê? Colonização. Então eles fizeram coleta de ouvido, eles fizeram coleta na pele desses cães, né, na região retal desses cães, justamente para ver que bactérias que eles têm. E começaram a perceber que bactérias dos hospitais realmente estão bem. Quem já trabalhou na medicina humana, ou quem está assistindo que ainda é da medicina humana, consegue fazer até a correlação do que a gente tem hoje dentro da resistência bacteriana. Lá atrás, de novo, né, mostrando a idade, há 20 anos atrás, quando eu me formei, se tinha uma bactéria de ESBL, uma bactéria beta-lactamase positiva, a gente tinha que avisar o médico.
que era uma resistência. Hoje, se você fala para o médico, tem um ISBL, o médico fala, e o que eu faço com essa informação? O que essa informação vai me acrescentar? Porque hoje a maioria já tem essa resistência. Inclusive, eu digo que o pessoal que está aqui, se eu fizer uma coleta agora, neste momento, na mão de todos vocês aqui, eu tenho certeza que nós vamos achar ISBL colonizando. E não precisa estar. E não precisa estar. Não precisa ser microbiologista. Antigamente eu brincava que eram os microbiologistas, né? Que usavam luva, aquela coisa. Hoje não. Hoje, se eu fizer uma análise aqui ambiental, a gente vai pegar essa bactéria. Ok? E, associando até a questão do ambiente, nós temos justamente hoje, que também veio da humana, e a gente já está tendo na veterinária também isso, que é o controle de vigilância epidemiológica nos hospitais. E como? Não só no animal, mas no ambiente. Então, por exemplo, eu tive muito cão que estava nessa UTI e todos eles tiveram essa bactéria. Será que está no leito? Será que está na mão de quem está fazendo? Será que está no estetoscópio? Onde está essa bactéria? Então, isso antigamente a gente só via na humana. A gente recebia aquele monte de swab ambiental quando tinha um surto. Hoje a gente já começou a receber isso na veterinária. Ok? Então, vamos agora falar um pouquinho do que a gente tem na microbiologia, dada essa introdução, o que a gente tem na microbiologia manual e o que a gente está indo aí para a automação. Tá bom? Só um detalhe, Douglas, pede para a Dani ficar de olho só lá na porta, porque eles vão... tá bom. Então tá, obrigada. Desculpa, gente, em casa que nós estamos num horário diferente do escritório, então a gente precisa ficar ligado com o pessoal que está chegando. Então aqui, gente, como que funciona o painel de automação? Eu gosto muito dessa imagem para vocês entenderem o que vocês têm hoje no laboratório, a maioria tem, ou já viu, ou já trabalhou com isso, e qual é o futuro. Então, vamos lá. Então, aqui, hoje, falando de microbiologia manual, nós temos as provas bioquímicas. Então, as provas bioquímicas, a gente tem o Rugai, que é um tubo-sol, Rugai modificado, a gente tem aqui um EPM milicitrato, que eu, particularmente, quando estava na bancada, gostava mais de fazer separado do que no tubo-sol, né? A gente tinha essa forma para fazer a identificação. E o que a gente tem aqui? Quando a gente fazia esses 3 tubos, a gente tinha lá na bula um algoritmo de 3 dígitos. 212, uma coli. Né? Então, a gente somava. Olha, deu lactose positiva. Olha, deu desaminação do triptofano. Olha, virou endol. A gente faz a conta, é um algoritmo de 3 dígitos. E nisso dava uma gama de, no máximo, 80 bactérias. Não mais que isso, e com sorte, né? Quando a gente não caía naquele grupo, quando você olhava a tabela, estava lá, Citrobacter, Enterobacter, Serrace. Aí você fica, qual é? Que ele te deixava na dúvida das 3. Né? Então, a gente conseguia chegar nesse nível de identificação. Gênero, espécie? Sim, gênero, espécie. Porém, uma identificação um pouco mais limitada da quantidade de bactérias. Não que não seja um sistema bom, é excelente, mas ele te limita. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem cada vez mais bactérias. Né? Então, a gente, quando... Eu brinco com os meus alunos que quando a gente fala de microbiologia, eu falo, eu amo e odeio. Eu amo porque muda toda hora e odeio porque muda toda hora. Quando eu acho que eu aprendi alguma coisa, o nome de uma bactéria, uma resistência, o que acontece? Muda de novo. Tá? Então, aqui a gente tem as provas bioquímicas. E, do outro lado, a gente tem as provas de suscetibilidade aos antibióticos, né? O antibiograma. Que hoje, o manual, o que você faz? Faz a suspensão, 0,5 de McFarland, passa na placa, cola disquinho, deixa as 24 horas lá, vem com uma régua calibrada, faz a medição do halo, olha na tabela e diz, olha, é sensível ou é resistente? Né? A gente faz essa medição na tabela, fala se é resistente, o que é sensível, e libera para o paciente. É o médico que vai tratar o paciente, ok? E onde entra o painel aqui no caso da microscan que a gente está falando hoje, só para ilustrar para vocês. Essa parte de cima, 1/3 do painel, são só provas bioquímicas. E 2/3 do painel é o antibiograma. Tá? Então, o que a gente tem aqui dentro desse painel? Opa, desculpa. O que a gente tem dentro desse painel? Aqui eu não falei para vocês que eu tinha 3 dígitos que a gente faz a diferenciação? Primeira coisa, aqui, só um detalhe que eu sempre comento isso com os meus alunos. O que mais me chamava a atenção quando eu fazia micro manual era, na bula fala assim, é positivo quando tiver verde garrafa. O que é verde garrafa, gente? Quem já passou por isso? Verde garrafa. Verde garrafa, que garrafa? Garrafa Dolly? É uma garrafa de Heineken? É qual verde que a gente está falando? São tons diferentes. Então tem a questão do
visual, tá? Então, isso influencia também. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, quando a gente fala do painel da Microscan, primeira coisa, você tem um controle de leitura, um posto de controle positivo e controle negativo. Que aí você consegue ver o padrão de turvação, se está virando ou não. Você já tem um controle em cada painel. Segunda coisa, as provas bioquímicas que a gente tem aqui, como eu falei para vocês, olha a quantidade de provas. Ali a gente tem de 9 a 10 provas, certo? Falando de fermentador, né? O que acontece? Quando eu venho aqui, olha o tamanho do algoritmo. Não falei que eram 3 dígitos, ppm, milli, no CRAI? Aqui são de 12 a 18 dígitos. Ou seja, ele vai te dar uma gama mais de 600 bactérias. Okay? Então, você já começa a ter uma diferenciação na identificação disso. Posto controle, então aqui, ó. Estou vendo meu painel visual. Aqui na tela do LabPro, que é o software, ele vai fazer essa leitura, exatamente o que está ali vai estar refletido aqui. Com o algoritmo, e ele te dá o percentual, olha, 90%, 80% de confiança nisso. Uma outra coisa importante. Lembra que a gente falou de o verde garrafa? O que acontece? O equipamento, ele consegue te dizer, ele tem uma fibra ótica dentro dele, o que acontece? Ele consegue fazer o range dos tons de amarelo, dos tons de vermelho, dos tons de verde. Então, aqui não tem aquele negócio de equipamento. Será que é verde garrafa? Por quê? Porque ele tem esse range, tá? Então, você consegue. Então, se você pegar lá o painel... Deixa eu pegar um painel aqui. O pessoal que está de casa, vou trazer um pouquinho mais perto, ver se vocês conseguem ver também. O painel. Então, eu falei para vocês que esse é o tamanho real do painel. E aqui é uma miniatura, que é o pendrive. O pessoal que veio presencial ganhou um pendrive. Tá, gente? Quem não reparou, isso aqui é uma miniatura do nosso painel. Se você virar, abre, ele é um pendrive. Tá? Tem várias coisinhas e informações importantes aqui dentro de microbiologia, tá bom? Então, eu brinco, né? Se todo mundo que olhar esse painel aqui me falar o que é, que bactéria que é, vai ganhar um brinde. Os microbiologistas olham e já falam, já sabem o que é isso aqui, né? Então, o que acontece? Ele vira essas provas bioquímicas, dentro do painel ele vira as provas bioquímicas, certo? E aí o equipamento vai fazer essa leitura, vai fazer esse range. Então, a gente tem várias opções de painel, obviamente. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é justamente quando ele vai fazendo essas leituras, ele puxa o range, e também do antibiograma. Então, tá vendo? Ó, onde tem o pontinho é que ele leu positivo. Então, ele vai falar assim, qualquer tom de amarelo, qualquer tom de vermelho. O que muda, como eu falei para vocês, a gente sai da história do verde garrafa. Porque ele vai pegar esse range aqui dentro e vai dizer. E na leitura do antibiograma, ele tem o posto controle. Com posto controle negativo, posto controle positivo. O G de growth, de crescimento, e o C do controle negativo. Então, ele vai ler esse padrão de turvação daqui. Por quê? Vamos dar aos microbiologistas que estão aqui presentes. Fazer quiz. Quando você... É igual quando você faz um antibiograma, uma leitura de um enterococcus para um Staphylococcus aureus, por exemplo? Como que é o crescimento de um aureus para um enterococcus? Eles crescem igual? O que acontece com o enterococcus? Ele é lento, cresce devagar, a turvação não é boa, você sofre para fazer a leitura. Você pega o Streptococcus pneumoniae, por exemplo, um desgalacti da vida, pior ainda, aquela areinha na placa. Por isso que todos os painéis têm posto de controle. Porque senão, você já pensou se ele olhasse aqui, tá curvo. Poxa, mas o desgalacti é só uma poeirinha. Como é que ele vai dizer se é positivo ou não? Pelo posto de controle de cada painel. Ok? Então, ele vai fazendo essa guia, você consegue se direcionar pelo posto de controle. Carol, eu não tenho OutScan, eu não tenho apoio, eu faço manual. Faço a leitura na placa manual. Você vai guiar o seu olho pelo posto de controle. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal de casa? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não. Ainda não. O pessoal está conversando. Só sabe o que está interessante nesse chat hoje? Tem gente, um achando o outro. Não sei se vocês viram. Tem um fulano, nossa, fulano está aqui, que alguém colocou boa noite, o outro também já deu boa noite. Te conheço, já estamos conversando lá no chat. Depois eu vou mostrar o pessoal que está aqui presente também. O pessoal com certeza vai descobrir também conhecidos aqui. Bom, vamos lá. Então, a identificação bacteriana na automação, a gente pode falar que ela tem uma vantagem de atender até 5 vezes mais bactérias e fungos do que os sistemas manuais. Como eu falei para vocês, principalmente por causa dos algoritmos. Tá? O algoritmo que a gente faz é maior. Então, o algoritmo, em vez de ser 3 dígitos, ele vai de 12 a 18
dígitos dentro do sistema. Ok? Aí, vamos falar um pouquinho das principais bactérias veterinárias. De Coccus gram-positivos, Staphylococcus aureus, Icus, Cheleiferi, com a subespécie Coagulus, e o grupo intermédios, que a gente tem o nosso querido pseudo-intermédios. Carol, vai ser veterinária, eu tô cansada de saber isso. Eu já sei do que você está falando aqui. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui com essas bactérias? No manual você identifica todas elas? No manual você identifica quem? O aureus e o pseudo-intermédios. Olha lá se você tem uma DNase, alguma coisa para fazer essa identificação. A polivixina, faz alguns métodos de identificação, seguindo, né, o manualzinho da Anvisa. Tá? Então, eu coloquei aqui, na realidade, as principais bactérias que nós conseguimos identificar no sistema microscan e que são da linha veterinária. Tá bom? Dos gram-positivos, falando de strep, então a gente tem o agalacti, o disgalacti. O galacti é fácil, né? Faz um cup test e tá tudo certo. Agora, o disgalacti não é bem assim. Os oipidêmicos, o beris e o eco. Tá? Que são bactérias também específicas da veterinária e que o sistema pega. Carol, por que você está falando tudo isso? Porque é que eu falei para vocês, não é um sistema específico para veterinária, mas que atende hoje a veterinária. Então, assim, hoje vocês podem ver espécies que são da veterinária, são de interesse clínico e que atendem no sistema. Tá bom? Das bacilos gram-negativos, então, a Pasteurella, a Burkholderia pseudomallei, a Marrenia hemolítica, a Bordetella bronchoséptica, Pseudomonas aeruginosa e as enterobactérias. Chama atenção de novo aqui para a Bordetella bronchoséptica, que a gente sabe que não é fácil identificar uma Bordetella bronchoséptica. É bem complicado. Bom, da forma manual, dá para fazer? Dá. Tudo dá para fazer manual, mas são muitas provas bioquímicas e um tempo muito grande para fazer isso. E nos bacilos gram-positivos, a gente identifica a Listeria. Tá? Que é no painel de Coccus gram-positivos, a gente consegue identificar a Listeria. Bom? Bom, aqui eu tinha que pôr as cores da micro, né, gente? Não tem como, eu sou uma microbiologista apaixonada pelas cores da microbiologia. Então, eu tinha que colocar, lógico, né, os dois últimos painéis. Que bactéria que é essa? Não para, Douglas, não para. As pseudomonas, que inclusive, para o pessoal que chegou, né, agora tem um cartãozinho aí, um cartão pendrive para vocês, que tem uma pseudomonas bonitinha aí, e dentro, né, aqui o pendrive você abre, aqui dentro tem informações para vocês de microbiologia. Tem artigo científico, tem algumas coisinhas bem legais, alguns vídeos para vocês que a gente preparou. Bom? E o que é a automação, então? Padronização de resultados. Então, eu vou ter um resultado que vai ser feito, como eu falei para vocês, eu tenho um poço controle. Então, eu vou conseguir saber que realmente esse resultado tem uma padronização, é um equipamento valendo, ou até mesmo da forma manual, você tem os pocinhos controles. E nós temos o MIC, ou SIM, né? Que é concentração mínima inibitória, nós temos nos nossos painéis. E o que é MIC? Alguém se arrisca a falar o que é MIC aqui? O pessoal tá tímido. Deixa eu ver o pessoal de casa. O pessoal aqui tá tímido, gente. Vamos ver se alguém escreve no chat. Sim. O pessoal tá perguntando se a live vai ser gravada. Sim, vai ser gravada. Vocês conseguem assistir até o final do ano, quantas vezes vocês quiserem a live. E depois do final do ano ela vai ficar no YouTube. Ó, o pessoal tá respondendo em casa. Vocês não vão responder, gente? Coisa feia. Brincando. Alguém quer se arriscar? Fala do MIC? Você não. Bom, vamos lá. Então, o MIC é a concentração mínima inibitória. Chama de MIC ou SIM, né? Em português seria SIM. A gente acaba usando sempre falando um pouquinho a respeito do MIC, tá? Da concentração mínima inibitória. Então, o que acontece? Voltando lá no painel. Eu tenho um pocinho aqui das diluições. Então, vamos supor que fosse 2, 4, 8, 16. 2, 4 e 8, vocês conseguem observar que está turvo? Ou seja, se eu der essa concentração de antibiótico para o paciente, vai funcionar? Não, porque a bactéria está dando porrada no antibiótico e não vai resolver nada. Certo? Então, eu tenho que começar a concentração a partir daquele poço que está límpido. Então, essa é a diferença principal do manual para automação. Porque no manual, você tem que fazer o quê? É sensível ou é resistente? Quanto? Não sei. Porque a informação que eu tenho é a medida de A. Já vi umas coisas meio absurdas de gente falando assim, o A está muito grande, pode dar o que você quiser. Oi? Temos uma padronização e temos que seguir. Temos o CLSI, CLSI veterinário e o BRCASH. Certo? Nós temos que seguir aí. Okay? Então, o que acontece? Essa concentração é o que a gente libera no laudo. E não, quando você pega um laudo de microbiologia,
as nossas palestrantes de hoje vão falar um pouquinho sobre isso, não é pegar assim, o que tem menor MIC é o que eu vou dar. Não! O MIC está te ajudando a guiar, mas você tem que conhecer um pouquinho ali também da farmacodinâmica, da farmacocinética, para ver o que você vai dar de medicação. Ok? Então, aqui só reforçando o BRCASH, o que o BRCASH fala a respeito da concentração mínima inibitória dentro do manual. Uma coisa importante para ressaltar para vocês é que nós tínhamos até então o CLSI, até 5 anos atrás, que é o Clínica Laboratório Standard Institute, que praticamente o mundo inteiro, com exceção da Europa, que tinha o CASH, e há 5 anos atrás o BRCASH foi criado, que é o Comitê de Antimicrobianos no Brasil. Ele se baseia no EUCASH, criou normas específicas para o Brasil. Carol, onde está a veterinária aqui? Temos um documento específico para veterinária? Não. Na realidade, o que eles fizeram? Se você entrar hoje no site do BRCASH, eles inclusive fizeram uns meses atrás um evento de veterinário, eles vão te mostrar o documento, mas é um documento de humano. Ou seja, tem pontos de corte de drogas veterinárias? Não tem. Tá? Mas ele tem esse documento, tem agora os subcomitês que estão tratando de fazer esses pontos, mas por enquanto nós temos? Não. De novo, quando a gente começa a falar, por que eu estou usando um painel humano, sendo que é para uma coisa veterinária? Porque justamente até o documento hoje ele é de humano. O que você tem de veterinária hoje disponível no mercado, então? O CLSI. A gente tem um documento de CLSI, que é o CLSI o 01S. Eu vou mostrar para vocês. Então, você entra aqui dentro do site do BRCASH, ele te fala, subcomitê de veterinária, e tem a tabela de pontos de corte clínico. Só que quando você entra nessa tabela, é exatamente a mesma tabela de humano. Eu quero pontos de corte para enrofloxacina. Você não vai achar no BRCASH, você vai achar no CLSI. Ok? Bom, e aqui o CLSI, como eu falei para vocês, ele já tem uma longa tradição aí de documentos veterinários. A gente está, a última edição é o 01S. E aí ele fala, justamente, claro, ele tem específico para cão, para gato, eles são 6 grupos a divisão do CLSI, ele tem vários grupos. Só que ele também tem para humano. Então, eu tenho, por exemplo, clientes que usam o CLSI, e nesse documento CLSI, ele muitas vezes, mas o painel não é veterinário, mas o ponto de corte que está no documento é de humano. Então, seja no CLSI ou seja no BRCASH, os pontos de corte são de... O CLSI tem específico das drogas específicas. Então, principalmente as quinolonas, a gente tem pontos específicos no CLSI, específico para cão, para gato, para mastite bovina. Tudo isso a gente tem dentro do CLSI hoje veterinário. Ok? Não é atualizado todo ano, como o M100 da medicina humana. Eles estão atualizando mais ou menos a cada 3 anos. Bom, isso era o que eu queria falar para vocês. Uma breve introdução do que a gente tem hoje dentro da Microscan, que a gente pode ofertar para vocês de painel de veterinária. Principalmente pessoas perguntando por que uma empresa de medicina humana está vendendo para veterinária. Espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês essa introdução. Né? Aqui tem um QR Code dentro dessa landing page. Tem todas as aulas que a gente já deu de microbiologia, como eu falei para vocês. A gente tem hoje um canal dentro do YouTube, geral, porém ele tem dentro lá uma playlist só de microbiologia. Todas as aulas que nós já temos de microbiologia estão lá. Tem 2 de veterinário do ano passado, mas as outras, elas são gerais. Então, assim, desde semeadura de amostra, como fazer transporte de amostra microbiológica. Então, assim, a gente tem todo o passo a passo, urocultura, o que valoriza, o que não valoriza. Lógico, tem coisas diferentes para humana e para veterinária, mas ali é a base da microbiologia. Inclusive, a gente vai ter daqui 2 semanas uma apresentação de microbiologia do Clube de Expertos de Humana, e a gente vai falar sobre como reportar laudos de microbiologia, tá? Reportes de laudos de microbiologia, ok? Gente, obrigado por enquanto. Agora a gente vai seguir com a próxima apresentação. Tá, doutora Cássia, deixa eu colocá-la online, só um minutinho. A doutora Cássia não foi. Deixa eu só marcar aqui.
boa noite. Consegue me escutar? Vocês me ouvem? Seu microfone está fechado. Deixa eu ver aqui, que ele para mim está aparecendo como aberto. Me ouve? Vocês me ouvem? Agora sim. Ah, eu estava de fone de ouvido e não estava indo, então. Vocês me ouvem bem? Tá. Carol, eu que vou passar os slides ou é você? Eu que vou passar, porque senão eles não conseguem enxergar aqui. Quando eu puder começar, você me dá o ok. Tá bom. Oi, doutora, consegue ver? Consigo. Tá bom. Bom, gente, boa noite. Eu sou Cássia, eu sou microbiologista veterinária do Texa Rio e a convite da Carol, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência do ponto de vista do laboratório de microbiologia com a automação na rotina. E antes de começar, eu gostaria de ressaltar assim, que a minha vida profissional mudou muito desde que a gente conseguiu, né, colocar a automação na rotina. Eu trabalho nesse laboratório de diagnóstico microbiológico, pelo menos desde 2015, e somada à minha experiência acadêmica também, quando a gente conseguiu implementar a automação na rotina, o ganho de qualidade foi muito grande. Tá? E aí eu vim trazer para vocês hoje a minha opinião profissional, obviamente, técnica, do porquê essa automação tem um impacto tão positivo na nossa rotina, principalmente nos laboratórios de medicina veterinária. Tá? A Carol já falou um pouquinho, mas quem trabalha com microbiologia veterinária sabe que são muitas espécies hospedeiras, né? Muitas espécies de animais hospedeiros. A gente tem cão, gato, bovino, suíno, aves, enfim, e agora, nos últimos anos, os pets não convencionais. Então, a variabilidade microbiológica nesses hospedeiros também é muito grande. Então, quando a gente coloca a automação na rotina, a gente aumenta a nossa capacidade de identificação desses agentes. Muitas vezes são agentes oportunistas, frequentemente a gente isola alguns como contaminantes ou até como componentes de microbiota, mas poder identificar adequadamente esses organismos na rotina da medicina veterinária dá para a gente um resultado mais fiel e mais consistente para poder até mesmo discutir com os nossos colegas na clínica. Tá? Então, para mim, enquanto profissional, a minha opinião sobre a automação é que o principal impacto dela na rotina num laboratório de microbiologia veterinária é realmente essa identificação que a Carol falou para vocês como é feita no sistema da Beckman. A gente, na veterinária, a gente tem um pequeno problema, além de outros grandes problemas, é que o Staphylococcus mais importante, vamos dizer assim, para a clínica de cães e gatos, do caso dos coagulados positivos, é o Staphylococcus pseudo-intermédios, que pertence ao grupo intermédios. E ele é mais difícil de diferenciar com a microbiologia manual, porque ele é muito parecido em algumas provas com o Staphylococcus aureus. E muitos laboratórios que não conseguem fazer a identificação manual, diferenciando essas duas espécies, podem liberar erroneamente um pseudo-intermédio como um aureus. Então, na automação, a gente consegue eliminar praticamente essa dificuldade na diferenciação. Outra limitação da microbiologia manual é que a identificação e diferenciação das espécies de Staphylococcus coagulase negativo, para quem faz microbiologia manual, e eu fiz por muito tempo, a gente fechava só como SN,
porque, sei lá, é uma bateria de mais de 20 provas de açúcares diferentes para a gente conseguir diferenciar as diferentes espécies de estafilococcus coagulase negativos. E isso, a automação dá um ganho para a gente muito grande. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Além disso, a gente também tem um ganho na identificação de Pasteurella, Acinetobacter, Steno e Bordetella bronquicéptica, que são agentes não tão comuns como os estafilococos e as enterobactérias, mas que são considerados patógenos oportunistas, e muitos deles são patógenos emergentes em medicina veterinária, que é o caso do Acinetobacter e da Stenotrophmonas maltophilia, que são patógenos que são considerados prioritários pela OMS. E na veterinária a gente precisa ter um monitoramento epidemiológico adequado deles para saber qual é a prevalência desses organismos na nossa rotina. Então, com a automação, a gente consegue chegar nesses grupos bacterianos, chegar até as espécies e, dessa forma, consegue reportar isso para o clínico e fazer uma análise também mais rigorosa do que quando a gente trabalha só com a microbiologia manual, porque, como a Carol falou, a gente precisaria de uma bateria de identificação muito extensa, e como são patógenos que não são tão frequentes como os estáfilos e as enterobactérias, muitas vezes os insumos que a gente precisa ter no laboratório para identificar esses organismos acabam vencendo, ou muitas vezes são caros e não se justificam na rotina. Então, laboratórios que não têm automação frequentemente acabam tendo que terceirizar esses exames para laboratórios maiores que têm automação e que conseguem, então, chegar nessas espécies com mais celeridade, mais tranquilidade. Além disso, um outro ganho da automação é que a gente consegue fazer o monitoramento dos mecanismos de resistência. Eu, quando trabalhava com microbiologia manual, eu tinha que usar uma placa daquela de disco de fusão da maior zona, que era de 150 por 150, se não me falha a memória, e você tem um limite de discos que você tem que colocar naquelas placas. E para fazer a detecção de alguns mecanismos de resistência, como o ISBL, a gente precisa de posicionar os discos de uma maneira específica, de acordo com o BRCast ou com o CLSI, mas especificamente o que a gente segue no Brasil hoje é o BRCast, que acaba diminuindo o espaço para outras drogas que são importantes para uso clínico. Então, o manejo, a forma que a gente vai posicionar esses discos na placa, acaba também dando um trabalho maior, acaba diminuindo o espaço disponível para drogas que seriam também relevantes de serem testadas. Pode passar, Carol, por favor. Outros impactos positivos, né, com a automação é o controle de qualidade. É óbvio que mesmo com a microbiologia sendo feita manualmente, a gente tem plena capacidade de ter uma excelente qualidade numa microbiologia manual. Eu passei anos fazendo microbiologia manual e eu sei do trabalho que a gente fazia e tenho confiança nos laudos que eu liberei nesse período. Mas com a automação, a gente tem um controle tecnológico da coisa mesmo. Com a utilização de cepas de referência e todo esse registro no sistema, a gente tem uma rastreabilidade do nosso controle de qualidade e a gente consegue acompanhar de tempos em tempos como esse controle de qualidade está sendo feito e qual é o desempenho do equipamento nessas etapas. Uma outra coisa que a Carol já mencionou, mas só para sedimentar com vocês, é a padronização. Então, assim, a automação, ela garante, mediante uma equipe qualificada e treinada, que os procedimentos são padronizados. Então, assim, o que é responsabilidade, vamos dizer assim, do equipamento, né, vai estar padronizado. São situações fixas, os leitores, enfim, a manutenção ela é feita de tempos em tempos também, e isso vai garantir que o equipamento esteja padronizado, né, além do controle de qualidade, tudo isso. Mas a equipe qualificada e constantemente treinada, ela também é uma garantia de qualidade, porque é ela que vai operar o equipamento. Então, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir.
né? E isso vale muito para a microbiologia. Isso é uma coisa que a gente sempre bate na microbiologia. A automação, ela não salva um laboratório de microbiologia. Agora, se o laboratório de microbiologia tem uma equipe qualificada ou com potencial de qualificação e que, se treinada, pode exercer ainda melhor a microbiologia com a automação, esse laboratório vai ganhar muito e, consequentemente, os clínicos, clientes e o principal, os pacientes. Com essa padronização, a gente garante reprodutibilidade e repetibilidade dos exames, então a gente consegue garantir que os exames estão saindo de forma correta e que, se eu fizer uma identificação aqui e repetir isso amanhã, eu vou ter uma repetibilidade, e se eu mandar para Belo Horizonte, por exemplo, para minha colega microbiologista de lá repetir essa análise, ela vai ter uma reprodutibilidade também garantida. O que eu destaco a gente... Pode voltar, por favor. Com a assessoria científica, isso é muito importante, porque quando eu trabalhava com a microbiologia manual, eu me sentia um pouco sozinha. E óbvio que eu tenho colegas, assim, um pouco nerds da microbiologia, e a gente ficava naquele brainstorming, tentando entender, tentando identificar, tentando achar um caminho para poder identificar adequadamente esses micro-organismos que são mais chatinhos. E com a assessoria científica, principalmente da Beckman, que é o que a gente utiliza hoje na nossa rotina, a gente se sente bem menos sozinho, a gente consegue uma assessoria mesmo, um feedback praticamente imediato, e tira dúvidas, confere que realmente determinado micro-organismo não tem ponto de corte, então a gente pode liberar isso para o clínico com uma observação, tendo certeza de que a gente está liberando, então, laudos mais consistentes. Esse é o objetivo, no final das contas, né? O objetivo é sempre liberar laudos mais consistentes que vão viabilizar o tratamento adequado e salvar vidas dos nossos pacientes. Pode mudar, Carol. A Carol falou rapidamente, eu também não tenho tempo de aprofundar, mas eu gosto muito desse esquema, que é um esquema que, tanto para o clínico quanto para quem está trabalhando na microbiologia na bancada, é importante para organizar um pouco os conceitos. Porque muitas vezes a gente fala em ponto de corte clínico, e quem está na bancada sabe do que está sendo dito. Mas eu imagino que hoje aqui a gente tem alguns colegas da clínica, e talvez essa coisa de ponto de corte clínico fique muito abstrata. Então, só para resumir, para a gente chegar num ponto de corte clínico, existem várias fases e vários estudos que são feitos, e geralmente são dois órgãos, dois comitês que são responsáveis, então, por essa padronização, que, como a Carol falou, no Brasil é o BRCAST, e o comitê americano é o CLSI. E aí, esses comitês, eles fazem estudos da relação farmacocinética e farmacodinâmica, avaliam a distribuição da SIM, que a Carol falou com vocês, o que é a concentração inibitória mínima, né? Então, eles vão avaliar essa distribuição nas diferentes populações bacterianas, incluindo populações bacterianas selvagens, que não têm mecanismos de resistência detectados ainda. A partir dessa distribuição de MIC, eles vão fazer uma avaliação dessa relação dessa MIC com a resposta clínica, e aí vão estipular qual é o valor de MIC, em microgramas por ml, ou tamanho de halo, ou tamanho de halo de inibição, que vão ser utilizados, então, como os pontos de corte para a categorização clínica da suscetibilidade. E essas categorias são a sensível na dose padrão, que é o S, sensível aumentando a exposição, que é o I, e o R, que é resistente. Pode passar. Para mim, demora um pouquinho. Aí, o primeiro laudo que eu mostro para vocês é que eu já trago já logo de cara o Staphylococcus coagulans, na verdade, né? Que foi isolado de uma amostra de ouvido de um paciente canino. Essa identificação de Staphylococcus coagulans, ou coagulas, a gente só consegue fazer através da automação. É óbvio que eu conseguiria fazer isso com microbiologia manual? Conseguiria. A gente tem literatura, a gente pega o VP, pega os açúcares, uma DNase ali, outra aqui, e a gente consegue juntar tudo
e fazer a identificação até ao nível de espécie. Mas a demora, o custo dos insumos, muitas vezes não justifica. Então, alguns laboratórios acabam liberando a bactéria só com a prova da coagulase, que aí faz a prova da coagulase, viu que a coagulase positivo libera como SCP, viu que negativo libera como SN. Com a automação, a gente consegue chegar até a espécie. E isso é importante porque se fosse um Aurus, por exemplo, não é um Aurus, é um coagulas, mas se fosse um Aurus, isso impactaria na detecção da resistência aos beta-lactâmicos, tá? Porque para Staphylococcus aureus, quando a gente está na manual, a gente precisa usar um disco de marcador de triagem de resistência de beta-lactâmicos, seria a cefoxitina, e no caso do coagulas e do pseudointermédios, a gente usaria a oxacilina. A automação, ela já vai resolver para você 2 problemas, que é identificar, e assim que identifica, a leitura dos valores de concentração inibitória mínima já vão ser lidos corretamente de acordo com a padronização dos manuais, que isso é importante também de dizer. Quando a gente faz microbiologia manual, quando sai documento novo, é um Deus nos acuda, porque quem faz toda a padronização são os microbiologistas, é a gente que senta e faz tabelinha, atualiza a tabela, imprime. Com a automação, esses dados são feitos pela assessoria científica, né? Então, assim, tudo é atualizado para a gente e a gente não precisa se preocupar com isso. É óbvio que um bom microbiologista vai ficar atento se os pontos de corte estão sendo respeitados ou não, mas, enfim, como é tudo padronizado, isso já vem para a gente de forma mais automatizada, né? Como o nome já diz. E aí facilita bastante. Então, aqui nesse caso, eram Staphylococcus coagulas. Se eu estivesse trabalhando com microbiologia manual, eu teria parado só no grupo de coagulase positivo. E isso, epidemiologicamente falando, também tem relevância, porque é diferente do clínico receber um resultado de SCP ou com a identificação a nível de espécie. Infelizmente, quando eu comecei na microveterinária, eu ouvia muito que o clínico não liga para a identificação da bactéria, ele liga para o antibiograma. Como se isso fizesse algum sentido. Isso não faz sentido, porque para a gente ter um resultado de antibiograma, a gente precisa da identificação, pelo menos a nível de espécie. Para algumas bactérias, a identificação a nível de gênero, a gente até consegue fazer um antibiograma e ter resultados consistentes sem a espécie da bactéria, mas isso são para poucas situações, porque na maioria dos casos a gente precisa ter a identificação a nível de espécie para poder fazer a correta interpretação do antibiograma. Aqui eu destaquei para vocês informações que eu considero essenciais estarem presentes em qualquer laudo, e na veterinária, felizmente, nos últimos anos, o padrão de qualidade dos laboratórios vem aumentando, porque antes era só SIR e não tinha observação nenhuma, e agora não, a gente tem aqui a legenda explicando o que significa cada palavrinha, né? Então, S, o I, o R, quando tem tracinho, o que significa, enfim, são detalhes laboratoriais, cada laboratório vai trabalhar de um jeito, mas que é muito importante que o clínico saiba também ler o laudo, tá? Eu acho muito importante destacar, então, aqui as categorias de interpretação que eu acabei de falar com vocês: sensível na dose padrão, o sensível aumentando a exposição e o resistente. E é importante destacar aqui que quando uma bactéria ela dá resistente, a probabilidade de falha terapêutica ela é altíssima, tá? Então, assim, não adianta insistir numa droga que dê um resultado de resistência só porque você acredita que aquela droga é a melhor para aquela situação clínica. Muitas vezes ela é realmente a melhor, mas ela já está resistente. Então, você tem que recorrer a uma droga que tenha sido classificada, por exemplo, como sensível, aumentando a exposição. No caso de um antibiograma, obviamente, em que todas as drogas testadas não estão sensíveis na dose padrão. Então, se você só tem um laudo com sensível, aumentando a exposição e resistente, não adianta insistir no resistente tentando se basear pela MIC, porque a probabilidade de falha terapêutica é elevada, e eu não trouxe para vocês o caso aqui, mas eu tive um caso recente disso, em que eu liberei uma Klebsiella pneumoniae, ela era produtora de carbapenemase, a gente fez o teste
a parte, além o equipamento sugeria a produção de carbapenemase, mas para confirmar, não existe equipamento que confirme. Então, a gente precisa fazer uma prova manual, e através dessa prova manual a gente confirmou a produção de carbapenemase. Infelizmente, insistiram em utilizar o meropenem no tratamento, porque não queriam, estavam com medo de usar a amicacina. O paciente evoluiu, não a óbito, porque ele é um milagre, mas o paciente ele ficou muito debilitado, e só quando a gente fez a troca para a amicacina, uma troca orientada, em que eu também participei da decisão, a gente teve uma resposta satisfatória e, incrivelmente, o paciente se recuperou, e eu achei que ele não ia se recuperar. Então, não adianta a gente insistir em drogas que deram resistente, ficar insistindo em cálculo de MIC. A gente tem que partir para outras estratégias na maioria dos casos. Pode passar, Carol. Aqui mais um caso em que a identificação é de um Staphylococcus schleiferei, de uma otite média, e Schleiferei é um Staphylococcus coagulase negativo. Então, de novo, é importante a gente ter esse dado epidemiológico da identificação. Nessa mesma amostra, a gente isolou um Enterococcus fecalis, que o equipamento nos indicou que era um Enterococcus fecalis com baixo nível de resistência intrínseca aos aminoglicosídeos. Então, ao fazer a leitura, a gente já vai ter o resultado das espécies envolvidas e os perfis de resistência adquiridos, mas também para algumas bactérias, que é o caso de Enterococcus, qual é o perfil de resistência intrínseca para aminoglicosídeo, porque o aminoglicosídeo e o Enterococcus ele não funciona na monoterapia, eles são intrinsecamente resistentes a essa classe de antimicrobianos, mas essa resistência intrínseca ela pode ser de alto ou baixo nível. E aí o equipamento dizendo isso para a gente consegue avaliar também se o clínico pode utilizar uma associação de aminoglicosídeo com uma penicilina ou com um glicopeptídeo, por exemplo. Então, isso é importante, porque esse resultado é dado para a gente. Na manual, a gente precisa comprar disquinhos específicos para fazer essa detecção. E aí, de novo, dependendo do tamanho da placa que você usa, na microbiologia manual, você perde espaço tentando fazer essa detecção desses mecanismos de resistência específicos, tá? É importante aqui as observações. Isso são o equipamento hoje ele nos dá essas observações ao fazer a leitura, então é importante que às vezes um microbiologista inexperiente ou um pouco inseguro, ele pode usar essas observações do equipamento para fazer o seu arsenal de observações, mas é muito importante que essas observações então sejam laudadas para que o clínico possa entender, né, o exame da microbiologia, que é um exame mais complexo. Ele não é uma coisa assim, é um valor fixo e está dentro do valor de referência ou não, né? Na microbiologia, os padrões eles são fixos, obviamente, mas existe uma plasticidade e uma necessidade de uma capacidade de interpretação bem acurada para que o clínico consiga entender de fato o que ele está recebendo. Tá? Pode mudar, Carol, por favor, senão eu vou ficar aqui muito tempo. Aqui um laudo de uma urocultura, então aquela E. coli, que é a estrela do laboratório de microbiologia. Todo laboratório de microbiologia isola E. coli disparado. Quem não isolar E. coli mais do que qualquer coisa, dá até para escrever alguma coisa sobre prevalência regional, porque E. coli é literalmente a estrela de qualquer laboratório de microbiologia veterinária ou humano. E aqui é um caso de uma urina, então uma cistite, provocada por uma Escherichia coli, que era produtora de SBL. Novamente, aqui o equipamento já deu esse resultado para a gente só precisa laudar. Pode mudar, Carol, por favor. Aqui um caso de Pasteurella mutocida, que foi isolada, curiosamente, de uma secreção de ouvido. E aí eu achei interessante mostrar para vocês, porque o que a gente espera isolar... A gente espera isolar Pasteurella mutocida de amostra do trato respiratório, cavidade oral, ou até mesmo casos de abscesso. Eu já tive um caso de abscesso pós-mordida, em que eu isolei Pasteurella. Mas eu achei interessante trazer esse caso de uma
provável otite com envolvimento de Pasteurella, porque não é porque a gente isola um agente como esse, como Pasteurella multocida, que a gente vai estar diante, então, de uma otite provocada por Pasteurella multocida. Isso é importante porque na veterinária, às vezes a gente precisa ter uma capacidade de interpretação um pouco mais plástica também e entender que esse animal ele pode lamber o ouvido, né? Então, assim, hábitos de lambedura excessiva, ele pode carrear a Pasteurella que está presente nas mucosas de cavidade oral, ele pode carrear isso para a orelha e mascarar, dar um resultado positivo. Ele não é falso positivo, porque ele, de fato, eu isolei essa Pasteurella, mas pode ser que não seja uma otite causada por Pasteurella, pode ser um achado, porque aquele animal estava lambendo muito o ouvido e cresceu só Pasteurella. Aí o clínico precisa investigar se de fato esse isolamento é significativo ou não. Por isso que na microbiologia a gente precisa ter uma capacidade de interpretação muito grande e o clínico e o veterinário microbiologista precisam conversar intimamente para que a gente não comece a tratar situações que muitas vezes não precisam de tratamento. Mas se eu não tivesse automação e isolasse essa Pasteurella e tivesse que fazer a identificação dela a partir de uma amostra de ouvido, a gente fica naquela insegurança. Será que eu estou identificando certo? E uma vez identificando certo, existem particularidades nas provas bioquímicas de Pasteurella que às vezes pode dificultar um microbiologista na hora de liberar o laudo. Por exemplo, Pasteurella, ela é oxidase positiva, a Pasteurella multocida. Só que ela não é uma oxidase positiva igual a Pseudomonas. Pseudomonas fica um roxo, assim, que você não tem dúvida. Pseudomonas aeruginosa, no caso. A Pasteurella, ela fica um roxinho meio... uma coisa assim, meio ralinha, meio fraca, que um microbiologista um pouco menos experiente pode passar como um resultado negativo. E aí você fica assim, bananando, não sabe com quem está trabalhando, e para piorar, você está com uma amostra de ouvido. Aí você já acha, poxa, não é Pasteurella porque é ouvido. Mas na automação a gente consegue fechar isso com mais segurança. É isso que a automação acaba dando. Ela dá segurança para o bom microbiologista trabalhar. Pode mudar, por favor, Carol. Aqui um caso de isolamento de Acinetobacter de ouvido, e aí, novamente, o que eu falei para a Pasteurella vale para o Acinetobacter. Tá? A Acinetobacter é um patógeno emergente em medicina veterinária, tem sido isolado de feridas, de infecções de trato respiratório inferior, inclusive, e aqui, nesse caso, foi isolado de uma amostra de ouvido, um isolamento puro. De novo, é um isolamento significativo? Quem vai dizer isso é o clínico, a partir de dados do histórico do paciente e que vai avaliar se há necessidade ou não de tratamento, porque a Acinetobacter é uma bactéria que tem um grande perfil de resistência intrínseca e muitas vezes essas bactérias têm uma resistência adquirida também bem significativa. E em medicina veterinária já existem estudos, eu destaco esse para vocês, de 2020, em que ele fez uma busca pela prevalência de espécies de Acinetobacter em amostras de origem animal, em diferentes amostras de origem animal, e essa espécie de Acinetobacter lofi, que foi a que a gente isolou aqui nesse ouvido, foi a segunda espécie mais isolada de fonte animal. Então, assim, é muito importante que o clínico esteja atento a isso e o microbiologista também na hora de laudar. Tá? E só com automação a gente consegue chegar nessas espécies. Ou com uma bateria de identificação bioquímica bem robusta. Deixar bem claro que a microbiologia manual ela não é inferior à microbiologia com a automação. Isso tudo vai depender da qualidade e quantidade de insumos disponíveis e da equipe que está trabalhando com a microbiologia. O que acontece com a automação é que ela facilita muito para a gente e dá mais confiança na hora de laudar. Pode mudar, por favor? Aqui um caso de um isolamento complicado. Um duplo isolamento complicado, era um lavado broncoalveolar em que a gente isolou estenotrofomonas de maltofilia e bordetella bronquicéptica. E aí, o clínico, quando vê isso, ele se assusta. E ele não se assusta porque ele lê esteno ou bordetella. Ele se assusta porque ele não vê antibiograma. E aí eu volto naquele slide lá que a gente estava discutindo o estabelecimento de ponto de corte.
Quem determina esses pontos de corte faz baseado em vários estudos de fase clínica, enfim. E a gente não vai ter ponto de corte para tudo. Não é porque você quer usar marbofloxacina para tratar uma infecção de trato respiratório que o laboratório tem que liberar o resultado da marbo para você. Infelizmente, a gente não tem ponto de corte, por exemplo, da marbo para estenotrofomonas nem para bordetela. Para bordetela, a gente não tem ponto de corte padronizado nenhum. Então, assim, não sou eu, Cássia, não é a Márcia lá em BH, a minha colega Jennifer em São Paulo, que vão chegar e vão falar, é sensível, é resistente. Não, porque os manuais não nos permitem dizer isso. Então, nós precisamos liberar notas explicando que não existe a padronização de pontos de corte para esses organismos, libera só o que tem ponto de corte, e aí o clínico vai ter que avaliar, a gente pode participar desse processo decisório, enfim, consultando a literatura e os guidelines que indicam quais são as drogas para tratamento de primeira escolha para infecções de trato respiratório, por exemplo, provocadas por esteno e bordetela, mas a gente, enquanto laboratório, tem a limitação. Então, assim, trago aqui para vocês que não é porque a gente pega a automação, bota na rotina, que todos os problemas estão resolvidos. Alguns problemas permanecem, que é a falta de ponto de corte para categorizar. E aí vai faltar para o equipamento dizer se é sensível ou não, e vai faltar para o microbiologista que está trabalhando com a discodifusão dizer se é sensível ou não. Tá? E importante que estenotrofomonas, assim como a Cinetobacter, é um patógeno emergente, medicina veterinária. Eu não vou falar para vocês que eu isolo isso todo dia, isso é uma coisa bem mais rara, mas é um perfil de isolamento que a gente precisa estar atento, principalmente quando a gente está falando de amostras de trato respiratório ou de pacientes hospitalizados. Tá bom? Pode mudar, Carol, por favor. Por fim, um exemplo bem inusitado que eu peguei semana passada, que a gente aqui recebe muitas amostras de animais que são, enfim, pets não convencionais, amostras do aquário aqui do Rio a gente também já recebeu, a gente recebe de ONGs que resgatam animais da fauna marinha, enfim, animais silvestres, selvagens. E nesse caso aqui a gente recebeu uma amostra de sangue total de uma arraia, que é essa arraia Leopold, ou o outro nome dela é raia xingu, do xingu negra, algo do tipo. É uma arraia de água doce, tá? E para mim chegou então um frasco daquele tipo Hemocult com sangue total, e com 24 horas no meu primeiro repique, a partir do frasco Hemocult, eu já tive um isolamento puro de uma bactéria que cresceu muito bem em agar-sangue, com essa cor, um roxo bem intenso, né, um violeta, e numa conquem teve crescimento, mas um crescimento muito discreto. Então, de cara, você já olha e fala assim, caraca, essa bactéria é diferente mesmo. Porque Pseudomonas não produz esse tipo de pigmento. Aí eu até pensei, será que pode ser serrácea? Mas serrácea, ela, para produzir os pigmentos avermelhados, ela, na maioria das vezes, ela precisa de uma temperatura de incubação diferente da de 37 graus. Acontece de produzir pigmento a 37, 35, 37, mas não é muito frequente. E quando eu peguei essa daqui com 24 horas após o primeiro repique da incubação no frasco Hemocult, eu já tive esse isolamento dessas colônias. E aí, quando a gente colocou para o nosso equipamento fazer a identificação, a gente teve a surpresa de isolar Chromobacterium violacea, que é uma bactéria gram-negativa, que está presente em solo e em água doce de regiões tropicais, né, de clima quente, úmido, então toda a América do Sul, da África também, do Sudeste da Ásia, são áreas em que a gente pode ter a presença dessa bactéria, e ela estava causando, então, uma infecção sistêmica, né, provavelmente um quadro de sepse, numa arraia de água doce. Tá? Então, assim, é muito legal quando tudo conversa, né? Epidemiologia, e a gente consegue chegar nesse tipo de identificação.
Aí você pode me perguntar, Cássia, mas como com a automação, sem a automação a gente também conseguiria chegar nela? Conseguiria, teria um pouco mais de trabalho. E como é uma bactéria que não é comum, foi o meu primeiro isolamento desse tipo de bactéria, e eu trabalho com microbiologia clínica desde 2015, foi o meu primeiro isolamento com ela. Se eu não tivesse algum equipamento, alguém que me dissesse, Cássia, é essa bactéria, eu não ia conseguir liberar, porque assim, a gente precisa de uma identificação correta. E aí, só com com as provas que muitos laboratórios possuem, que identificam basicamente pseudomonas e enterobactérias, a gente não ia conseguir identificar essa Chromobacterium violaceum com a segurança, a acurácia e a probabilidade elevada de ser ela sem a automação. Então, isso para mim foi um ganho muito grande e eu achei interessante mostrar para vocês porque eu nunca tinha isolado. Também é um paciente animal que a gente não costuma receber todo dia e os dados epidemiológicos bateram todos. E aí, o que é frustrante para a gente, para o clínico também, é, de novo, a ausência de pontos de corte. A gente não tem ponto de corte definido para nenhum antibiótico para essa bactéria. Então, infelizmente, a gente precisa liberar uma nota dizendo que não há ponto de corte, e o que a gente pode fazer é colocar observações de resistência intrínseca, porque aí essas resistências intrínsecas são conhecidas da literatura, e aí o clínico, ele já, de cara, ele já sabe que não pode usar, por exemplo, penicilina, aminopenicilina, nenhuma cefalosporina de primeira geração, enfim, alguns antibióticos que são listados como sendo de resistência intrínseca de Chromobacterium violaceum, tá? Pode passar, Carol, acho que esse era o último. Não, aí, por fim, só importante ressaltar para vocês que não é porque a gente fez uma cultura, teve um resultado, a gente vai ter um sucesso terapêutico, né? Muitas vezes você escolhe a droga que deu sensível, mas o paciente ele não está respondendo. Então, é importante o microbiologista veterinário e o clínico entenderem que existem outros fatores além do patógeno, além da resistência em si, que podem estar alterando a resposta à terapia ao antimicrobiano que você selecionou. Então, por exemplo, formação de biofilme pode alterar a resposta, a inflamação tecidual, presença de pus, abscesso, tecido necrótico. Então, não adianta você ter uma bactéria sensível a tudo. Se escolher uma droga como, por exemplo, a enrofloxacina, e esperar ter um bom resultado com ela se a bactéria está formando o abscesso. Você precisa, talvez, drenar esse abscesso para possibilitar a ação melhor do antimicrobiano no local. E também as questões relacionadas às drogas, né? O espectro de ação, a via de administração e, muito importante, a dose e o intervalo de dose. Se essa dose está sendo respeitada e o intervalo de doses também está sendo respeitado. Tudo isso vai impactar o sucesso terapêutico, não é só o laudo de microbiologia. O laudo de microbiologia é o começo do tratamento, ele não vai garantir que você vai ter sucesso no seu tratamento. Então, você precisa utilizar ele com parcimônia, obviamente, ele é um dado laboratorial e clínico importante que você precisa associar a outros conhecimentos para ter sucesso no tratamento e dar alta para o seu paciente. Acho que era só isso. Agora eu acho que eu terminei. Pode passar. Era isso, gente. Obrigada. E aí eu acho que qualquer dúvida a gente discute no final, né, Carol? Isso. Doutora Cássia, por favor, se mantenha aí, que a gente vai ter perguntas no final. Tem alguns comentários aqui, mas é por conta da hora que eu quero fazer pergunta, que a gente vai passar para a próxima apresentação. Tá bom. Oi? Eu não estou ouvindo você muito bem, não, mas eu entendi que é para eu ficar aqui, aí eu vou pausar o meu microfone para não atrapalhar a Sibeli. Tá bom, tá bom.
Pessoal de casa, então, por favor, coloquem no chat as perguntas que vocês tiverem. Os nossos palestrantes vão responder para vocês no final e o pessoal que também é presencial pode fazer a pergunta ao final. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Cibele Como, eu sou diretora médica do Grupo PetCare, ou CIEI Brasil. A gente ainda está decidindo como que a gente vai ficar no mercado. Eu sou médica veterinária, curiosa por natureza, por isso que eu gosto de microbiologia. E eu acho que a Cássia e a Carolina já falaram bastante coisas, né, mas mais voltado para o laboratório. E a minha função aqui vai ser colocar um pouquinho o pezinho dentro do hospital, um pouquinho o pé dentro da clínica veterinária. Então, a gente vai falar do caso clínico. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem todos aqueles exames, só que o que o laboratório não tem é isso. Né? Eles não têm esse paciente, eles não têm essas feridas, eles não têm um abdômen com fezes na cavidade. E é a partir disso que a gente precisa tomar as decisões. Existem trabalhos, né, o mais recente até do Scott Wiese, ele fala do uso de meropenem, se você faz com ou sem antibiograma, e ele coloca várias coisas, inclusive ligadas à gravidade do quadro. E nem sempre a decisão de usar o antibiótico mais potente que a gente tem para uso, pelo menos dentro da veterinária, ela está baseada na gravidade do paciente. E, a despeito até de se utilizar o meropenem, a maioria desses pacientes que entrou às cegas com o meropenem foi a óbito. Então, o que a gente conclui disso? Que, às vezes, quando a gente tem um paciente assim, a gente vai mandar para a cultura antibiograma, a gente vai sim entrar com antibiótico. A gente precisa, muitas vezes, utilizar antibióticos potentes, mas a gente também precisa saber a hora de dar um passo para trás. Dentro do hospital, né, pelo menos dentro do grupo PetCare, a gente não usa os antibióticos potentes, tipo vancomicina, meropenem e o imipenem, sem aprovação de 2 diretores. Por que a gente faz isso? Por quê? Porque eles precisam me convencer de que aquele paciente precisa de meropenem. Porque a partir do momento em que ele se convenceu, não sei, então é não. A minha resposta sempre vai ser não. Se você não sabe porque você está utilizando aquela medicação, não tem por que eu dar uma aprovação. Então, me convença de que esse paciente precisa deste antibiótico. Quando a gente tem argumentos suficientes, a gente sim utiliza. Tá? Então, não é que eu não sou a carrasca do meropenem, do antibiótico. Adoraria ser, mas eu não sou. Mas a gente sim sempre tenta barrar o máximo possível. Por quê? Porque a Carol já falou no começo. É um problema de saúde pública. E aqui eu tenho um exemplo. E, aliás, é um exemplo dentro de casa. Essa aqui é a minha cachorra. Ela teve uma secreção nasal, ela tinha um pólipo, um corpo estranho nasal. Acreditem, ela tinha uma cenoura dentro desse nariz enorme dela. E quando ela era filhote, ela teve giardia e teve também coccídia. E a gente utilizou sulfa. E adivinha? Ela já é resistente à sulfa. A secreção nasal dela é resistente à sulfa. E, para minha surpresa, é intermediário da ciprofloxacina. Ela nunca teve contato com ciprofloxacina. Só que o que acontece? Ela é minha cachorra, eu levo ela para trabalhar comigo. Eu mexo com pacientes, mexo com pus, mexo com pereba, mexo com todas essas, com cocô de cachorro, com vômito. Eu mexo com esses pacientes. Então, a pressão que eu exerço em cima, com esses pacientes, eu fico muito próxima dessas bactérias. E muitas vezes, esses pacientes que eu mexi, eles têm algum padrão de resistência. E algumas vezes eu posso estar levando para minha casa. Então, não é incomum isso acontecer. E eu digo isso por quê? Porque em um dos nossos hospitais, a gente tem uma população muito grande de médicos. Né? Médicos, enfermeiras e médicas que frequentam o hospital. Eles levam os pacientes, os animais deles, para este hospital. E não é incomum a gente pegar cistites simples, que quando a gente faz a cultura e antibiograma, tem uma E. coli
multiresistente. Então, a gente vai pegar... A gente teve um caso até de uma cardiologista intervencionista que a cachorra dela, por destino, tinha infusão pericárdica e, adivinha, cresceu Acinetobacter na infusão pericárdica. Então, esses são profissionais de saúde que ficam ali no beira-leito. Eles têm uma pressão muito grande também de contato com esses agentes. E eles levam para casa. Né? Quando a gente vai escolher o antibiótico, não é simples. Então, primeiro, o que a gente olha sempre? É infecção? Porque pode ser uma colonização. Pode ser que essa minha cachorra, ela tenha esse estáfilo lá dentro. E pode ser que aquela secreção que ela tinha ali não era uma infecção. Era só o corpo estranho. E era só o corpo estranho. Foi só tirar o corpo estranho e parou a secreção. Então, não era uma infecção, era uma colonização. Isso pode acontecer com diversos tecidos. E aí, agora a gente vai entrar nos casos mais complicados, né? Então, primeiro eu vou olhar para o meu paciente se ele tem a infecção ou se ele tem uma colonização. Depois eu vou olhar, é um cão ou é um gato? Por que eu tenho que olhar isso? Primeiro, porque tem droga que funciona em cão, tem droga que funciona em gato. As doses são diferentes. Gato, você dá remédio por boca. Não é a coisa mais fácil do mundo, né? Existem técnicas, obviamente, para isso, mas ele doente é o pior momento para você testar, fazer as técnicas para você ensinar a dar remédio para o gato. Outras coisas que a gente precisa ver. A idade. Aonde que está essa infecção? Onde que eu acho que está isso? Está na bexiga? Está no pulmão? Porque isso também muda o antibiótico que eu vou utilizar. Uma ampicilina com Subactam, por exemplo. Ela tem ótima penetração para pulmão. Ótimo. Acho que eu estou forçando um pouquinho a barra, porque não são duas. Penetração de antibiótico em pulmão não é aquelas coisas. Mas ela tem uma penetração melhor em pulmão. Ela tem em bexiga? Então, quer dizer que se eu usava isso para uma infecção urinária, não vai ser a mesma coisa. Então, eu preciso saber qual que é o meu órgão-alvo. Outras coisas que eu preciso saber. Tem comorbidades? Eu, como eu trabalho no hospital, te digo que 99% dos meus pacientes têm comorbidades. Eles nunca vêm por uma coisa só. Né? Eles sempre têm alguma coisa a mais. E a gente precisa ver qual a bactéria que está levando esse quadro. Esse menicum, ele veio porque ele tinha uma doença periodontal e uma suspeita de linfoma. Confirmou o linfoma. Ótimo, colocamos o tubo para poder fazer as medicações, para já preparar para uma quimioterapia, já estava fazendo os exames, de repente virou um abscesso nesse tubo. E aí fez-se a cultura. Cresceu o enterococcus. É um enterococcus legal? Para microbiologista né? Tipo, nossa, resistente a tudo, né? Ele só é sensível a cloranfenicol e a vancomicina. Eu vou usar a vancomicina nesse paciente. A gente não tinha ainda cultura quando eu tinha a secreção, a gente entrou com o antibiótico com amoxicilina com clavulanato e metronidazol, sem saber ainda o que era, e quando saiu a cultura, todo mundo... E agora? Uma semana depois, o gato tinha piorado. Então, o que era um abscesso? Nessa região do tubo, virou um abscesso que vinha no membro torácico e quase a metade do tórax. Só que aí a gente repetiu a cultura. Apareceu uma Klebsiella sensível a meropenem. Ela é resistente à amicacina. Esse gato, ele nunca tinha ficado internado antes. A tutora não é médica e a gente não sabe de onde que vieram todos esses agentes. Porque não era o hospital que ela estava, não era um hospital que tinha recorrente esses tipos de bactérias. E aí, o que aconteceu? A gente foi ver o gato. O que estava fazendo? Estava fazendo curativos e usando antibióticos. Só que a gente esqueceu de que podia ser... A gente não tirou o tubo? Não tirou o tubo.
porque a tutora não conseguia dar remédio para o gato, ela não conseguia alimentar o gato, isso para ela era uma questão. A gente não tinha tirado o local que estava com o biofilme. Então, provavelmente, essa era uma colonização em cima da outra. A gente tirou o tubo e entrou em centro cirúrgico. O gato, ele tinha disfagia e isso daqui é um tufo de pelo, não é uma ratazana, tá? Ele engoliu nada. É um tufo de pelo. Então, ele se lambia e engolia. E como deu deiscência e abriu o esôfago, a comida, tudo que ele lambia estava extravasando pela ferida do tubo esofágico, pela esofagostomia. Ia adiantar eu trocar o antibiótico sem eu ter mexido nisso? Não, porque aqui tem presença de material, né? E aí o antibiótico não vai agir aqui. Ele vai agir nesse tufo de pelo? Não vai. A gente teve que revitalizar todo esse tecido. E aí sim eu entrei com o meropenem. Só que entrar com o meropenem, o que acontece? Em humanos tem-se estudos falando sobre superpopulação de enterococos, rebote depois do uso de carbapenêmico. Pouca gente sabe disso, inclusive na veterinária. E a gente viu que a Klebsiella já começou a mostrar um sinal de resistência ali, uma possível produtora de carbapenase. E olha quem voltou, o meu enterococcus. A gente não mudou o antibiótico. A gente manteve o combinado de fazer 7 dias do meropenem, manter as limpezas. E o pus ele foi diminuindo, a ferida foi ficando mais bonita. E aí, passados 7 dias, a gente entrou com outro antibiótico, pensando em controlar um pouco essa população de enterococos. Foi a vancomicina? Não foi a vancomicina. Porque, Deus me livre, a gente já usou meropenem. Se eu uso uma vancomicina, aí eu vou ter realmente um X-Men ali das bactérias. Então, a gente não entrou com a vancomicina, a gente manteve com a levofloxacina e com amoxicilina com clavulanato. 15 dias depois terminado o meropenem, 15 dias depois da gente ter feito essa troca de antibiótico. Mentira, isso daqui é só depois que a gente parou o meropenem, tá? Só ficou o enterococcus. 15 dias depois, a gente vê esse padrão. Já estava quase que cicatrizado, quase que 100% cicatrizado. A Klebsiella voltou, mas ela não tinha mais pus. A ferida estava quase que cicatrizada. O padrão de resistência aqui tá ok. E a E. coli, ela volta com o padrão de resistência. Tratei? Não. Ele manteve o ciclo de 15 dias de amoxicilina com a marvofloxacina depois que foi para casa. E o gato já começou a quimioterapia. Então, passado 30 dias desse período da retirada do tubo, ele já estava de alta. Foi um período extenso? Foi um período extenso. Mas a gente não precisou entrar, apesar de a gente ter usado o meropenem, a gente usou pelo tempo correto, com a dose correta e com consciência de que a gente sabe que isso daqui ia ficar. Isso aqui é uma contaminação. O gato não tem mais nada. A ferida cicatrizou, tá bonitinha. O que tinha ficado de secreção ainda depois foi por causa da esofagostomia, que depois de corrigida, não aconteceu mais nada. Então, tudo isso aconteceu porque a gente não tirou o tubo logo no começo. Talvez se a gente tivesse tirado o tubo lá no começo, a gente não teria esse curso tão longo. Então, é para a gente lembrar que a gente precisa tirar o agente também, que está ali, que ele pode estar causando um biofilme. E o segundo caso, esse um pouquinho mais recente, e olha, é um Spitz de 3 anos, ele é bem jovem. O gatinho ainda tinha 12 anos. Esse aqui é um Spitz de 3 anos. Apesar dele só ter 3 anos, ele já ficou internado em vários hospitais. Ele não é um cão super, hiper, mega saudável. Ele fez uma cirurgia externa de retirada de cálculo vesical. E depois da cirurgia de cálculo vesical, ele começou a apresentar vários sintomas. Quando a gente fez a cultura da urina não cresceu nada. Mas do líquido acítico, então do líquido peritoneal,
cresceu uma E. coli mais uma Klebsiella. E se vocês olharem o padrão de resistência aqui, é de chorar, né? E aí, o que a gente faz? A gente entrou com a amicacina para esse animal e a gente também manteve a ceftriaxona para esse mesmo paciente. Da ferida cirúrgica, porque como ele já tinha vindo com uma ferida bem com secreção, a gente também tinha feito e não foi muito diferente, né? São os mesmos agentes. Então, quer dizer que a contaminação ela estava ali toda no abdômen. Esse paciente ele ficou internado, acho que uns 15 dias, pelo menos. Depois de um tempo, já estava no final do curso da amicacina, então já tinha dado lá os 6, 7 dias de amicacina. Ele voltou a ter febre. E aí, foi a grande pergunta. Voltou a infecção, voltou a peritonite séptica. E aí, com isso, a gente foi fazendo os exames e o abdômen estava bonito, ele estava melhor do que antes. O paciente, apesar da febre, ele comia, ele estava alerta, não tinha problema nenhum urinário, nenhum desconforto abdominal. E aí a gente foi ver o que estava acontecendo. Algum outro foco tem. Não é o abdômen, mas tem que ter algum foco. Para nossa surpresa, ele fez abscessos cutâneos. Esse foi o motivo da febre. Antes da gente mudar o antibiótico, porque a primeira questão que apareceu da equipe clínica foi: vamos mudar o antibiótico, porque o que a gente está fazendo não está funcionando. Eu falei: bom, se não tivesse funcionando, ele não estaria melhor, ele já estaria em óbito. Então, vamos ver se tem outra fonte de infecção. E, dito e feito, esse animal ele tinha vários abscessos. A gente não trocou o antibiótico. O que a gente fez? O abscesso também, a gente precisa drenar, a gente precisa tirar aqueles debris, né? A gente precisa tirar a fonte. Então, então você tá todos os abscessos, eram 7 ou 8 abscessos nessa região aqui de trás, não eram todos de aplicação, provavelmente algum era e aí acabou se espalhando. E passado uns 10 a 15 dias depois, isso daqui já foi cicatrizando. A gente não precisou entrar com vancomicina, não precisou entrar com meropenem nesse caso. Ainda mais pensando que é um paciente muito jovem. Esse daqui é a cultura do abscesso. Então, cresceu também a Klebsiella. É o mesmo agente que estava também no abdômen e que estava na secreção da pele. Então, provavelmente se espalhou por ali. E qualquer infecçãozinha, qualquer injeção, né, poderia inocular isso dentro do subcutâneo e causar um abscesso. Eu trouxe esses casos mais complicados porque sempre gerou a discussão de usa meropenem, usa vancomicina, usa amicacina, o que a gente usa? A gente precisa lembrar que o antibiograma ele vai dar um guia, né? Então ele vai lá mostrar se é sensível, se ele é intermediário ou se ele é resistente. Mas ele não é o paciente. Então a gente precisa sempre olhar o paciente e o que aquele paciente está te contando de história. Né? Será que eu preciso mudar o antibiótico? Será que eu mantenho mesmo? Olha para o paciente, revisita ele inteiro, faz cultura de tudo, né? Faz hemocultura. A gente tem alguns padrões, sim, dentro do hospital para o uso desses antibióticos mais potentes. Né? E eu posso dizer isso com orgulho, que a nossa leva de vancomicina e uma leva também de meropenem e imipenem venceram dentro dos hospitais, quer dizer que a gente utiliza pouco. Não quer dizer que eu não tenha infecções resistentes, mas a gente procura evitar que o uso, para justamente a gente também não levar para casa. Né? Eu dei aqui o exemplo da minha cachorra, apesar de assim, não era nada, mas ela já tinha um padrão de resistência para sulfa, ela já tem um padrão de resistência para quinolona, para medicamentos que ela, para um deles ela já usou, mas o outro ela nunca tinha utilizado. Né? E não é incomum a gente chegar em casa, não trocar o sapato, né? Mexer nos nossos animais. Né? Hábitos simples de lavar as mãos, manter a higiene dos ambientes, às vezes vai ser mais importante do que uma decisão de utilizar um antibiótico. Né? Comecem pelo simples. Né? Revisitem a parte de higienização
e de limpeza dos hospitais e das clínicas que vocês trabalham. E aí sim, a gente pode revisitar também a parte de antibióticos. Isso é um complemento do que a gente faz, né, no dia a dia. Isso a gente vai fazer para o paciente, mas a gente tem que esquecer, não pode esquecer que isso tem consequências também para a gente. É isso. Obrigada, doutora Kátia, doutora Cibele, com a gente. Obrigada, pessoal de casa. Se tiver perguntas, por favor, coloquem aqui no chat. Peço desculpas que a gente atrasou um pouquinho o evento. Qual foi minha, que eu acho que eu que piorei. Eu falei um pouquinho mais do que do meu tempo no início, acabei atrasando todo mundo. Perguntas assim, até agora, tudo que eu vi lá, o pessoal só parabenizando vocês duas, dizendo que tem excelente didática, agradecendo por compartilhar os casos. Temos participantes da América Latina, tem vários muitas graças escrito aqui, ok? Só para falar para vocês que estamos com participantes da América Latina toda. Deixa eu ver aqui. A maioria das vezes também, excelente, excelente, obrigado. Então, só para confirmar, pessoal, que a apresentação, nesse mesmo link que vocês se inscreveram, ela vai ficar disponível até o final do ano, essa gravação, tá bom? Pelo mesmo link. Alguém queria assistir, não conseguiu, pode se inscrever depois também e assistir essa gravação que vai estar disponível até o final do ano. E como eu falei, depois a gente vai colocar no nosso canal no YouTube também, que vai ficar disponível para que todos tenham acesso, porque é um material muito rico que eu acho que pode ajudar muita gente, tá bom? Faz muitas graças ainda. Sim! O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa lista, vamos fazer um sorteio, certo? Vou baixar a lista, só que a lista... Fiquei sabendo isso agora, bom. Eu só consigo, depois de terminar o evento, baixar a lista toda. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos sorteio de uns vouchers do Texas. A gente vai fazer o sorteio e põe publicamente depois que o pessoal grava a hora que fizer o sorteio, que a gente pega o número de todo mundo que se inscreveu e aí a gente entra em contato com vocês por e-mail. A gente grava, né, para ficar transparente, o negócio, a gente grava e manda para o pessoal, disponibiliza o sorteio que o Texas tá presenteando o pessoal aí com os vouchers, certo? Para o pessoal que presente, só para reforçar que eu tenho uma revista aí do Texas muito legal, fundos maravilhosos, pessoal apaixonada. Não, e aqui tem aí o nosso pendrive, não esqueçam o pendrive, que tem bastante informações úteis dentro dele aí, relacionadas à microbiologia. Agradecer mais uma vez a doutora Samanta, por favor. O pessoal de casa estiver também. A doutora Samanta, que teve, né, que ajudou muito na organização do evento, topou a gente fazer esse evento em conjunto, né? Queria falar uma coisa? Eu queria agradecer muito, né, a parceria da Beckman, acho que todo mundo tem a ganhar, a casa ficou do lado técnico, e a Cibele, a hora que é a manteiga no pão, da cola, que é a aplicação real, né? Então a gente discute muito, eu acho que é uma dificuldade do laboratório, né? Às vezes o clínico discute o laudo, mas muitas vezes é como a Cibele disse, o laudo é o que a gente está captando na informação in vitro. Mas na hora que você olha para o seu paciente, a gente tem que ler as entrelinhas. Então, é a parte difícil. Eu puxo meu lado, a saúde acumulada, porque eu gosto de hemato. Eu falo que no hemograma também, não é só olhar o número, não. Olha as entrelinhas, que muita coisa está escrita ali. E é o que a Cibele falou, é esse arremate. Então, a gente no laboratório é um apoio, né, Carol? A gente, do lado da bancada, né, que fica pira nas cores das bactérias, tudo. Mas, assim, a gente focando no paciente, acho que essa complementação que a Cibele trouxe foi para a gente entender como aplicar. Né? Nem tudo que vai estar escrito no laudo é que a gente vai fazer na clínica seguir ipsis literis. A gente não é a Bíblia da verdade na condição do caso, mas a gente é um suporte importante. E, às vezes, a gente só está confirmando a sua suspeita, né? Que a Cibele disse, a CRIPS, ela está lá. Continua sendo a mesma por causa do padrão ajuda. Mas o paciente está ótimo. Então, olha para o paciente, em vez de olhar só o laudo. Tá? E o Texas está aqui para agradecer também a parceria da Beckman, que a gente tem ele, a Débora, a Carol, não está escrito. E a gente só quer agradecer essa parceria, esse suporte, para a gente poder levar um pouco de informação da biologia e divulgar, né, o nosso trabalho que a gente está fazendo. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Obrigada mais uma vez, pessoal. Só apresentar a equipe da microbiologia, né? Então, a gente está com a Débora e David, que são da equipe de comercial, e a Dani, nossa assessora científica, e o Kleber, que está em casa, que ele fica em Curitiba. Então, só para apresentar as carinhas da equipe da microbiologia também. É uma equipe dedicada só de microbiologia dentro da Beckman Coulter. Hoje, não,
Sou veterinária, mas atendemos também a parte da veterinária, mas estamos à disposição de vocês. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Para o pessoal presencial, tem um coffeezinho ali para vocês atrás, por favor, se sirvam. Para o pessoal de casa, uma ótima noite para vocês. Se entrou alguma pergunta depois, pode deixar que eu repasso para as nossas especialistas e a gente coloca também junto no chat, tá bom? Obrigada a todos, uma ótima noite. Obrigada.